É isso aí, pessoal. Hoje dando início aqui ao nosso quarto episódio, nossa quarta entrevista. Hoje trazendo assim um guerreiro de extremo valor. Um cara aqui que está há muito tempo na estrada competindo. Um cara que tem uma bagagem marcial assim muito boa. Então um bate-papo aqui com certeza vai ser extremamente valoroso. Fica ligado aí com vocês, Matheus Segadilha. Muito obrigado aí pela presença, Matheus. Eu que agradeço o convite aí, Saavedra, e estou muito contente de poder estar aqui participando. Cara, eu sempre faço essa pergunta para os entrevistados que vêm aqui. Qual é o teu início? O que te levou a ir para uma academia? Conta pra gente aí teu início na arte marcial. Meu início na arte marcial começou no final da década de 80, chegando já na década de 90, onde era muito famoso aqueles filmes de Bruce Lee na época, né? Então, eu ficava encantado com aquilo ali e pedi na época para o meu pai me colocar numa academia de Kung Fu. Então eu fui lutador de Kung Fu, né? Antes do Jiu-Jitsu. Alguns anos, e eu nem sabia o que era Jiu-Jitsu, na verdade, né? E aí passei um bom tempo treinando Kung Fu. Isso o que, Matheus? 89, 90? 89, eu treinei Kung Fu 89, 90, 91, né? E acabou que eu comecei a ver naquela época, começou a aparecer os desafios, né, do jiu-jitsu, aquelas fitas de videocassete. As famosas fitas. E aí, cara, todo mundo começou a ver que o jiu-jitsu na época era a luta que era ser batido, ela não perdia para nenhuma outra arte marcial na época, né? Então eu sempre tive aquela vontade de treinar jiu-jitsu, só que eu sempre tive esse lance da lealdade, então eu sempre tinha minha lealdade ao Kung Fu, falei, não vou treinar jiu-jitsu, né, o leal ali é meu professor e tal. Mas chegou uma época que realmente não deu mais para treinar o Kung Fu, não teve mais, e para falar a verdade, tinha muitos caras que eram vários professores mentirosos. Sim, né, sim. Então é um cara que a gente não sabia da onde tinha surgido o Kung Fu e dizia que era professor, e a gente, criança, acabava indo, né, empolgado. Mas chegou um tempo que realmente eu deixei de treinar o Kung Fu, conversei com meu pai, eu quero treinar Jiu-Jitsu. E aí meu pai falou, então nós vamos assistir um campeonato de Jiu-Jitsu, e a academia que for campeão é a academia que você vai treinar. E a gente foi assistir o campeonato Copa Rede Amazônica, no Estúdio 5. Não lembro se era a inauguração do Estúdio 5. Mas a gente foi assistir esse evento, a gente olhava e não entendia nada, a gente achava que o cara estava perdendo a luta, apanhando, e quando veio já estava levantando o braço dele, justamente por não saber de regras, né? Mas nesse campeonato a Monteiro se sagrou campeã. E meu pai falou, então você vai treinar lá na Monteiro. Olha só, né, cara? E eu já tive uma felicidade com isso, porque eu já tinha um amigo que morava aqui no Vieravos, que era o Rodrigo Brandão, que era o Coelhinho, né? Então foi só mais uma ponte, assim, uma aproximação a mais, assim, para eu chegar na Monteiro. Coisas totalmente conectadas já, né? Exatamente. E, cara, eu cheguei na Monteiro e tô lá até hoje. Até hoje. Agora, mês que vem, eu vou fazer 30 anos de Associação Monteiro. Cara, isso é extremamente raro, né? O atleta tá esse tempo todo defendendo uma bandeira dentro de uma academia, né? Então, praticamente, tu acompanhou toda a trajetória da Monteiro, né, cara? Tu chegou ali realmente no início, acredito eu. Quantos anos a Monteiro tinha quando tu chegou? Eu não sei te dizer quantos anos, mas assim, eu acompanhei grande parte da Monteiro, né? Eu tá com 35 anos. Olha só. Né? E assim, lógico, muitas coisas eu não passei determinadas situações porque eu cheguei menino lá, criança. Sim. Né? Mas tu vivenciou de acordo com a ótica, né, que tu tinha na época, né? A visão da criança, aquela coisa toda de admiração. Os caras que eram os faixa roxa, eu falava, pô, um dia eu quero ser faixa roxa, tá entendendo? Pô, e essa época faixa roxa era um faixa preta hoje, né, cara? Os caras de ponta eram os faixa roxa, né? Eram poucos faixas pretas aqui. Eu lembro que na época a faixa preta tinha o meu professor, o Binho, que ele tinha acabado de pegar a faixa preta, né? Tinha o Ulisses Paixão,
da Gino Alves, e tinha o Humberto da HBJ. Eu lembro desses 3 faixa preta, né? Sim. Mas aí depois, com o tempo, eu conheci o Albertinho, né? E aí a gente foi vendo as outras pessoas que eram daquela época ali, né? Entendi. Cara, Matheus, isso é uma curiosidade que eu tenho, sempre tive, na verdade. O que tu acha que é o diferencial da Academia Monteiro, principalmente na década de 90, início dos anos 2000, que a Monteiro, assim, ela ficou em evidência mundial, né? Ela fazia medalhistas no Mundial, disputava pódio, inclusive colocação geral. Isso, cara, hoje, a gente aqui, a galera não tem essa noção, né? Que é uma academia do norte, né? Ela disputava segundo lugar, primeiro lugar, em categoria geral, né? Então, assim, conta pra gente, o que tu acha que é o diferencial? Eu acredito que o diferencial é o seguinte, os irmãos Monteiro são 4 irmãos, né? E cada um tem um estilo de jiu-jitsu, né? Eu tiro pelo meu mestre, o Guto. Ele era um cara muito guardeiro, gostava de fazer estrangulamento, é uma coisa que eu gosto muito. Já o Ian era um cara que trabalhava muito as nossas quedas, então a gente conseguiu pegar um pouquinho de cada e conseguiu mesclar ali, né? Então eu acredito que talvez seja esse o segredo, assim, que a gente ficou, como eu posso dizer assim, completo, né? Entendi. Então tu acha que os diversos tipos de didática... Além dos diversos tipos de didática, uma coisa que eu vejo, que eu não vejo mais na garotada de hoje em dia, eu vejo em poucos, são poucos. A gente tinha muita vontade. E eu acho que pelo fato de não ter internet, então a gente todo treinando. Né? Hoje em dia essa molecada fica aí no celular o dia todo. E a gente treinava muito, mas a gente tinha muita vontade, assim. O meu professor, o Binho, o Guto, eles sempre falavam, pô, os caras estão treinando muito, vocês têm que treinar mais. E a gente treinava muito também. Eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu tinha só a obrigação de estudar, né? Então eu entrava 2 horas da tarde na Monteiro, a gente fazia um treino de pancadaria, que era o solto. O solto, né? E treinava esse solto aí era 2 horas da tarde, treinava até as 3h30 ali, e 4 horas da tarde começava o treino de kimono, aí parava às 6, aí 6h30 voltava o treino de kimono. Então eu ficava das 2 da tarde às 8 da noite ali treinando jiu-jitsu. Dentro da academia? Dentro da Monteiro. De 2 da tarde às 8 da noite. Às 8 da noite. Isso e chegava em casa, comia um pão com café com leite, um pão com manteiga e um café com leite, era só isso, né? Não tinha esses suplementos que tem hoje em dia, né? Mas a gente treinava muito. E tu vivenciou nessa parte, né, da Academia Monteiro, uma época complicada, né? Principalmente, na verdade, no Brasil todo, né? Principalmente Rio de Janeiro e Manaus, tiveram essa vivência, né? Entre rivalidades entre as duas artes marciais, o jiu-jitsu e a luta livre. Então tu era um garoto, né, cara? Tinha o quê? 13? 12? 13. E como é que era? Como é que tu via com essa tua idade a situação que estava acontecendo? Era complicado o aluno sair com uma blusa da sua academia, não é que nem hoje, você bota uma blusa ali, ninguém vai tirar problema contigo, né? Poucas pessoas podiam usar a blusa da sua academia. Como é que tu via isso aí? Como a gente estava falando nos bastidores, era só quem se garantia. Quem se garantia. E assim, eu tinha aqueles caras, os caras que eram mais velhos do que eu na academia, os linhas de frente da Monteiro, né, que inclusive era a equipe Vale Tudo que tinha lá. Eu tinha os caras como se fossem os super-homens, entendeu? Mas, assim, eu achei que tudo isso que se passou foi necessário para o engrandecimento que está hoje em dia, né? Muita gente nem sabe, mas eu também sou faixa preta de luta livre, né? Jamais o pessoal ia imaginar isso. Não, isso é motivo de expulsão. Não, era motivo de expulsão, tá expulso. Mas, hoje em dia, graças a Deus, é outra cabeça, né? Mas aquela época eu acredito que foi uma época que foi necessário, entendeu? Sim, sim. E hoje na presidência da Luta Livre, né, tem o cara que é o Totonho, né? Com certeza ele vai ser chamado aqui pra gente bater esse bate-papo também. Um cara que tem muito a acrescentar. Aí, Matheus, tu chegou numa idade também com as competições, né? E tu é da mesma época, né, cara, que algumas lendas, né? Principalmente aí a do Xande.
Xande Ribeiro, teve Sim. convívio com ele. Treinamos muito. Da faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, né? Toda essa parte. E ele sempre falava o Escovão Grace, era o meu apelido da Monteiro, né? Escovão Grace, porque eu era, além de sempre fui magrelo, né? Magrinho ali, e aí ia pros campeonatos, botava o cabelo em pé com gel e dizia que era um escovão de kimono. Entendi. Né? E até hoje o Xande me chama assim, de Escovão Grace, né? Mas eu posso dizer assim, era uma época que todo mundo treinava e se dedicava muito, como eu falei anteriormente, né? São poucos hoje em dia, né? Muito poucos. Eu vejo pouca moleque. Tinha esse grupo, tu tinha um grupo lá, tipo assim, que ficava também essa quantidade de horas também dentro da academia, das 14, ou era tipo, só tu via que outras pessoas faziam? Tinha uma turma, como já tinha a equipe Vale Tudo formada, então nós que éramos os mais novos, a gente queria chegar também naquele nível. Entendi, né? Então, entendi. A gente era o grupo dos moleques ali, era eu, o William Couto, o Almério, né, o Samuel, o menino que morava lá do lado da academia, né? E questão de competição, né, como a gente estava falando da agora, eu comecei a disputar fora mesmo depois de faixa preta. Entendi. Né? Pelo fato de que na época eu não tinha recurso financeiro, meu pai não tinha, né, para eu estar viajando, lutando com os meninos que sempre estavam lutando. Sim. Só que eu me testava dentro da academia assim, tipo, chegava um colega aqui, campeão mundial. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, campeão mundial. Eu falei, eu vou lutar com ele aqui, se eu ganhar dele sou eu. Tá na minha cabeça isso. Se eu ganhar do fulano, eu que sou campeão brasileiro, né? E isso daí serviu muito, cara, para mim, esse parâmetro, esse pensamento assim, porque eu queria ganhar dos campeões dentro da academia treinando, né? E sempre funcionou desse jeito. Entendi. E que momento, cara, tu começou a ter uma ideia, tipo, eu acho que quero ter minha academia também, na faixa roxa, marrom, tu já começou, tu deu aula dentro da Monteiro, como é que foi essa tua escalada? Na Monteiro eu dei aula como faixa preta, mas eu comecei dando aula de jiu-jitsu na minha faixa roxa, né? Tinha uma academia Jigoro Kano, era uma academia de judô lá no Eldorado, Conjunto Eldorado, e eu dava aula lá, só que eu ia porque eu gostava, né? E comecei a ter problema com o pessoal lá que treinava judô, então eu peguei e larguei de mão, falei, cara, não quero esse negócio pra mim não. E depois de muitos anos, a faixa preta, foi treinar um grupo de professores de uma escola, lá na academia, eu via ali que eles ficavam meio que sozinhos ali e tal, e aí eu sempre mostrava um negócio, uma passagem de guarda, um movimento, e aí eles me deram essa pilha, pô, bora alugar um ponto e tal, vamos pra te dar aula e não sei o quê, e eu não queria de jeito nenhum, mas de tanto os caras insistirem, eu fui, comecei, tive gostei de ter academia e tal, e tá aí até hoje. Muitas das coisas que tu aprendeu ali com os irmãos Monteiro, tu coloca na tua academia? Coloco até hoje, inclusive o treino de pancadaria que muita academia não faz. Existe, não existe mais, existe lá. O treino de solto tem lá toda terça-feira. Faria. Tô avisando aí pros alunos pararem de faltar, hein? Toda terça-feira. Porque quando deixa o dia certo, né, a galera não vai, né? Mas essa semana eu fiz na quarta-feira. A pessoa que não foi na terça chegou lá na quarta, tava lá surpresa. Vai mudando. Esses treinos do solto, né, famoso solto, geralmente eram na sexta-feira, né? Era na sexta-feira. Na sexta-feira, né? Mas assim, é porque eu procuro mesclar nesse meu treino aí, eu mesclo o no-gi, né, e faço a mesclagem com a defesa pessoal. Legal, cara. Porque eu acho que é necessário um faixa preta saber defesa pessoal. Hoje em dia a gente vê muitos aí que se tornam um exemplo, um especialista em meia guarda. Né? Mas o dia que ele precisa ir na rua, ele vai fazer meia guarda, não dá. Né? E o jiu-jitsu, eu sempre vi ele como luta, não vejo como esporte. Eu sempre vi ele como luta. Então, na minha cabeça funciona desse jeito a minha metodologia. Tem a defesa pessoal. Tu procura se manter nessa parte ainda. Tem a parte esportiva. Né? Mas para te chegar a um faixa preta, tu tem que saber a parte da defesa pessoal. Cara, e a tua academia tá há quanto tempo? Quanto tempo tu tá dando aula já? A minha academia, assim, com CNPJ, de uma forma regular, tá desde 2004. 2004, né? Muitos alunos já. Tu deve ter alguns faixa preta já formados. Não, eu já formei
mais de 30 faixas Mais de 30 faixa preta, poxa vida. Cara, inclusive um dos alunos que passaram pela tua mão e hoje, querendo ou não, carregam, né, a tua semente, né, começou a treinar contigo, é o grande treinador hoje, Melk, né, cara? E hoje aí tá com um grande exército aí, dando o que falar aí no mundo inteiro. E ele teve essa passagem na tua academia, né? O Melk treinou comigo da faixa branca marrom. Então ele iniciou contigo. Então eu acredito que talvez tenha sido uns 10 ou 9 anos que ele treinou comigo. Que legal, que legal. O professor Melk também, com certeza, vai chegar uma hora dele sentar aqui com a gente, trocar essa ideia. Cara, Matheus, e também tu falou que não teve muita oportunidade de competir, né, nas faixas anteriores, aí na roxa, na azul, né? E chegou na preta, começou a competir. Conta pra gente aí, porque tu tá competindo até hoje. Vira e mexe, eu te vejo aí nos desafios, nas lutas casadas. Exatamente. É porque é o seguinte, nas faixas coloridas, eu não tinha recursos financeiros, então eu lutava muitos eventos aqui na cidade, né? Aqui em Manaus. Mas aí depois de um tempo já começando a trabalhar, tendo meu recurso mesmo financeiro, eu comecei a querer viajar, ver um jiu-jitsu diferente também, né? Acaba que na hora a gente vê que o nosso aqui do norte não deve nada a ninguém. Sim, sempre ficou claro para mim também. Eu cheguei, por exemplo, em Los Angeles, cara, com um jiu-jitsu que eu aprendi na Monteiro e eu consegui treinar ali com o Tito Ortiz, esses caras aí. Nossa, teve essa passagem, então. Como é que foi o treino com ele? Como é que tu sentiu? Muito bom, senti assim... Tito Ortiz, um momentinho. Tito Ortiz, pra quem não sabe, pessoal, o cara que já foi campeão do UFC, um cara hall da fama do UFC, assim, um nome extremamente, assim, high level. O cara já lutou o ADCC também, fez lutas duríssimas, inclusive com o Ricardo Arona, né? Então... Conta aí pra gente o treino. O que eu posso dizer, a gente não deve nada a ninguém. Chegamos lá, a gente luta de igual para todo mundo, né? Que legal. E eu acredito assim, um faixa preta formado pelo meu mestre, os Monteiros, a gente ajoelha em qualquer tatame de qualquer lugar do mundo, né, para treinar. E como estava falando das competições, eu gosto dessa adrenalina, de sentir, né, essa adrenalina, aquela adrenalina que dá antes da luta e tal, eu gosto de sentir isso e por isso que eu estou competindo até hoje. Lógico que eu dei uma reduzida bastante, principalmente depois do acidente. Isso, vamos já falar desse tocar nesse ponto. Mas eu estou aí, chamou para algum evento que pague bem, a gente está aí para lutar. Que legal. Então, o Matheus, na faixa preta, começou a viajar, começou a competir. Numa dessas competições, você ali durante a luta teve uma lesão. Conta pra gente aí desde o início. E essa história aí é uma história realmente de superação. Isso daí é no campeonato mundial da CBLP, Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Eu acho que é CBLP, isso mesmo. Então é um evento que eu sempre lutava. E eu era campeão ali na categoria médio. E o que aconteceu? Hoje em dia eu procurei analisar muito isso, inclusive na época que eu estava no hospital. Né? E foi aquela autoconfiança, mas demais, que eu não fiquei naquela adrenalina de me preocupar com alguma coisa. Então, o meu adversário lá, eu já tinha lutado com ele um ano anterior, dois eventos, já tinha praticamente tinha tido uma luta muito fácil, eu achei. O meu jogo bateu muito bem com o jogo dele, né? Então eu consegui vencer ele muito tranquilo. E no outro ano, que foi em 2019, eu lutei o evento mundial sem kimono, fui para a final, lutei a categoria e cheguei na final com esse mesmo cara. E eu venci ele. E no outro dia, que era a luta de kimono, eu entrei muito despreocupado e tal, tipo com aquele negócio na cabeça, já ganhei e tal, né? Muito tranquilo. E a gente não deve subestimar ninguém. Isso é um erro né? bem comum. Porque enquanto eu estava tranquilo, eu acho que talvez já tinha 2 anos que o cara estava treinando para lutar comigo. Aí entrou uma queda, se eu não me engano foi um Seoi, e eu, em vez de ceder a queda, eu apoiei com o braço.
Então eu caí por cima do braço, meu braço desarticulou, só que quando ele veio na queda também caindo por cima, eu quebrei a cabeça do rádio, né, aqui do braço. E aí foi uma batalha. Saiu de lá, já sabia que você tinha quebrado, com a experiência, né? E Hospital. e cheguei no hospital... Matheus, o estado, onde foi? O local? Fortaleza. Fortaleza. E aí que eu digo que a nossa saúde aqui de Manaus tá de 10-0 ainda na saúde lá do Nordeste. Desculpa os nordestinos aí. Mas eu cheguei lá, o médico lá, o ortopedista, fez um raio-x e tal, e falou, pô, isso é galho fraco. Vamos fazer uma cirurgia, daqui a 2 dias tu já tá indo para Manaus. Eu falei, pô, tranquilo. Vai te preparar para ir para o centro cirúrgico, e aí a gente vai fazer se preparar todinho, né? Aquela bata, aquela touca lá e tal. Uhum. Só que quando eu tava entrando no centro cirúrgico, chegou 2 bandidos, assaltantes, se eu não me engano era de banco, baleado pela polícia. E os caras estavam morrendo, e aí eles me tiraram para atender os caras que eram prioridade. Poxa, que pena, cara. Deveriam ter deixado o bandido morrer, cara. Pois é, então... Infelizmente. E aí, o que aconteceu? Eles me esqueceram na enfermaria lá. Olha só, como é que são as coisas, né, cara? Te deram prioridade pro vagabundo. Exatamente. Te quase que dá... Pô, vai, termina aí. E aí eu fiquei lá 2 dias esperando com o braço quebrado. E eu comecei a sentir um inchaço muito... Então tu tava entrando no centro cirúrgico, aconteceu essa situação, isso. 2 dias se passaram. Aí eu tava entrando no centro cirúrgico, me retiraram para atender os bandidos e me botaram na enfermaria. E eu fiquei lá 2 dias com o braço quebrado. Entendi. Entendeu? E chegou um momento que o meu braço inchou muito. Ficou tão inchado assim que... E todo negro, ficou preto mesmo meu braço, e eu perdi o tato. Eu não sabia que o osso que tinha se fragmentado aumentou. A parte que quebrou e ficou igual uma navalha dentro do meu braço. Então ele cortou uma artéria dentro do meu braço. Uau! Então ele começou a inchar muito, ficar preto. Chegou um ponto que eu não conseguia nem segurar o braço. Fui lá com o enfermeiro de plantão, isso era de madrugada. Aí eu falei, cara, tá muito estranho aqui, meu braço, já perdi o tato. Aí eu sou um profissional de educação física, eu sei que isso não tá normal. E ele falou, não, vai lá pro teu lugar que amanhã um médico vem ver aqui. E aí eu fui, só que doía muito, cara, era uma dor assim, eu não sei como explicar em palavras. E aí eu fiquei lá na maca, lá... Sozinho, né, cara? Que tá no outro lado. Na verdade, eu tava sozinho no meio de um monte de bandido, que os caras... Eu tava numa aula lá, que eram os caras tudo algemados nas macas lá, eu tava no meio dos bandidos, era uma bandidagem horrível lá. E aí eu, tava lá esperando, eu falei, cara, não vou ficar aqui não. Eu vou sair daqui e vou entrar de novo na emergência como se eu tivesse me quebrado agora. E aí eu peguei e saí de lá, e o hospital muito grande, procurei lá a emergência, entrei de novo e já falaram que aí o cara do gesso lá falou, não, já foi atendido, não era para sair, não sei o que. Foi aquela discussão. E eu comecei a gritar lá, dizendo que eu tava perdendo meu braço, e o médico ortopedista falou assim para mim, cara, isso não é mais ortopedia, isso é cirurgião vascular. Aí eu falei, e cadê o cirurgião vascular? E ele ligava e ninguém atendia. Ele falou, deve estar em cirurgia. Eu falei, então me diz onde é o centro cirúrgico que eu vou ficar lá na porta. E eu fiquei lá na porta. Que atitude, hein, cara? Porque tu poderia acatar as ordens, né, que estavam te dando, e foi fundamental isso aí. Não estava normal, né? E fiquei na frente do centro cirúrgico, e aí saiu uma médica, e eu falei, doutora, a senhora é cirurgião vascular? Ela sou, aí, pô, olha aqui minha situação. Eu sou um pai de família, eu sou um atleta, eu não sou dessa cidade, né? Eu pago meus impostos, eu não sou um desses bandidos aí que tá algemado aí, não. Veja minha situação aqui, por favor. Aí ela começou a pegar no meu braço, perguntar quanto tempo tinha aquilo e tal. E eu fui falando e ela falou, cara, a gente tem 40 minutos pra gente fazer uma cirurgia agora, senão vai ter que amputar teu braço. Caramba! Aí eu falei, então vamos fazer a cirurgia agora, não quero nem conversa, vamos fazer. E ela falou, não, mas eu tenho que te explicar que eu vou ter que abrir teu braço todinho. Falei, pode abrir, eu quero voltar para Manaus e poder abraçar meu filho com o meu braço. E aí eu fui pro centro cirúrgico, lembro que eu estava no centro cirúrgico, assim, eles estavam me aplicando um sedativo.
Aí o que eu lembro que eu falei bem assim, chama um ortopedista que ainda tem que fixar os ossos, aí eu dormi. Entendi. Aí quando eu acordei, eu estava num corredor, não sei quanto tempo se passou, que eu estava só. Todo sujo de sangue, cheio de ferro no meu braço. E ali eu fiquei mais uns 3 dias ali naquele corredor ali, todo sujo de sangue. E sem escovar o dente, a barba já ficando grande. Foi um sofrimento ali, mas as coisas foram depois melhorando, né? Eu comecei eu era um cara tipo aquele chato do hospital. Eu me levantava mesmo com muita dor, ia lá para o médico e falava que eu estava com dor e perguntava quando é que eu tinha que sair dali. Tá? Muitos me evitavam, né? Mas eu falava mais no termo técnico mesmo com eles, assim, questão de, olha, eu tive uma luxação no braço, desarticulou aqui, eu estou perdendo líquido sinovial, eu falava, rompeu o ligamento, sabe? Muitos se afastavam de mim. Nessa história eu fui ficando, nunca tinha um dia de cirurgia certo. Aí eu lembro que no dia 16 de setembro, que foi o dia do meu aniversário, chegou um documento para mim lá, tava lá na enfermaria, olha, a autorização da sua cirurgia. Eu falei, porra, muito legal, para você assinar lá os riscos, tudo. Quando eu comecei a ler, era cirurgia de membro inferior, que é as pernas. Falei, não, meu problema é no braço. Não, mas aí a enfermeira ainda teimou comigo, dizendo que o membro inferior era o braço. Imagina quantos, né, cara, não entram pelo cano com essa situação, hein? E aí eu bati o pé e não fui para essa cirurgia da perna, pô. Minha perna tava boa, o negócio era o meu braço. E o tempo foi se passando. Chegou um momento que calcificou e criou umas fibras nessa parte do osso que quebrou, né? Então, muita reflexão nessa época toda lá, hein? Foram 47 dias de 47 dias. E assim, 47 dias com o braço aberto lá, vendo tendão aqui, as artérias, sabe? Era um negócio... Não teve infecção? Não teve nada? Eu tive uma infecção hospitalar, né? Eu tive uma infecção hospitalar com uma limpeza lá que foi feita em cima de um cesto de lixo, porque não queriam sujar o chão. E eu falei, cara, o lixo é contaminado. Ele, não, mas dá, não sei o que. Eu peguei uma infecção hospitalar, passei um tempo lá, muito antibiótico. Conclusão, fiquei 47 dias, perdi 12 quilos. Uma guerra, hein, cara? E eu só segurei, eu acho, porque eu estava muito bem suplementado quando eu fui para esse evento. Eu estava, assim, muito bem treinado fisicamente, eu estava muito bem suplementado, então meu sistema imunológico estava forte. Tu acha que uma pessoa comum tinha ficado pelo caminho? Eu acredito que sim, porque eu vi várias pessoas ficando. Né? Eu estava lá na enfermaria, no outro dia eu acordava, quem estava do meu lado já não estava mais, já tinha falecido, então eu acredito que eu poderia ter sido mais um desses aí. Que bom, cara. Porra, parabéns, cara. Com certeza a tua atitude, principalmente essa de ver que tinha alguma coisa errado, levantar, ser chato, né? Porque às vezes a gente está numa situação, tu estava em outro lugar, outro estado, né? Era muito mais fácil, conveniente, tu, pô, vou ficar aqui, se o médico falou, vou obedecer, né? Então essa atitude aí que... Eu acredito que é a questão da dor, era tanta dor que eu não conseguia ficar sossegado no meu lugar. Então eu ia atrás de médico, eu ia atrás de enfermeiro e ficava o tempo todo nessa batalha. Quanto tempo para tu voltar a treinar? Eu voltei a treinar com... O primeiro rola que eu dei, bem devagarinho, assim, foi com 9 meses depois que eu cheguei em Manaus. 9 meses chegou em Manaus. Aí fiz... Só que eu falava para mim mesmo, cara, eu vou voltar. E aí eu comecei a fazer minhas fisioterapias, né? Comecei a fazer a musculação, segurava o pezinho aí, eu ajudava com o outro braço, né? Comecei a ver que eu comecei a ganhar coordenação motora grossa. Aí eu precisava da coordenação motora fina. Aí eu comecei a me interessar pelo violão, para mim começar a pegar a coordenação motora fina. Entendi. E até hoje eu treino meu braço, porque eu perdi um movimento chamado pronospinação, esse movimento aqui, ó. Eu não tenho mais meu braço. Então eu adaptei o meu jiu-jitsu, então eu abro mais o cotovelo para fazer determinadas técnicas. E voltei a competir, cara. Eu acho que assim, a situação é não desistir. Não desistir também, pelo que eu tô vendo, cara, em nenhum momento se vitimizou, né?
Isso é importante também, né, Não dá cara? pro cara. Eu acredito assim, se o cara ficar se vitimizando, a tendência é ele piorar. É, porque tu poderia muito bem, né, porque tu contou pra gente, falar, pô, fui mal atendido lá, os caras me sacanearam, por isso que eu tô assim, Sim. perdi o movimento do meu braço, foi negligência, bababá, e tu correu atrás, foi atrás da fisioterapia, meteu assim, a cara mesmo. Eu penso assim, era a alternativa que eu tinha, Sim. né? E eu queria muito voltar para Manaus, eu queria muito ver meu filho, né? Na época eu vi através da internet que estava passando em todos os jornais locais aqui da cidade. E meu filho foi uma das pessoas que assistiu na TV e caiu em choro quando viu a minha situação lá, tá entendendo? Então eu falei, não, cara, eu tenho que voltar. E até hoje estou aí. Eu treino ainda meu braço até hoje, justamente para eu não regredir. Eu penso assim, porque eu não tenho mais a cabeça do rádio que a gente chama, né, que é o que faz o movimento de giro aqui do braço, né? Então eu procuro trabalhar outros aspectos do meu braço para que ele fique fortalecido e eu consiga lutar, né? E aí eu adaptei o meu jiu-jitsu, adaptei o meu muay thai, né? E assim foi. Que legal, parabéns, Matheus. História incrível. Mudando agora completamente de assunto, vamos agora para um assunto mais atual, que está muita gente comentando, né? O ADCC teve aí nos Estados Unidos recentemente, não sei se tu teve a oportunidade de acompanhar, né? Queria que tu desse tua opinião, principalmente nas lutas aí do Gordon Ryan, o que tu acha que foi o diferencial, o que tu acha que está faltando aí para os brasileiros que lutaram lá, lutaram os grandes nomes, né, cara? Como o Vitor Hugo, campeão absoluto, lutou com o André Galvão, né? O que tu acha aí na tua visão como praticante? Eu vi muito pouco, né? Eu sei mais dos resultados, né? Eu gosto de assistir mais luta de kimono, né, do que o sem kimono. Muito mais fã do kimono. Apesar de que eu treino sem kimono. Só que eu vejo assim que... Tu acha que é um novo esporte que está surgindo? Tipo, é um outro tipo de jiu-jitsu? Não, eu acredito assim que o jiu-jitsu é o mesmo, um negócio que com o passar dos anos foram retiradas algumas técnicas assim, diz que para preservar a integridade física, e aí a gente foi se perdendo isso, porque eu lembro que eu era de uma época que valia todo tipo de chave de perna quando eu era faixa branca. Valia até bate-taca, né? Aquela socada lá que o cara... Sim. E aí a cervical era uma coisa que eu usava muito. Cervical também gostava muito. Pois é. E foi retirado do jiu-jitsu, né, para preservar a integridade física. Então eu acho que o jiu-jitsu que está aí é o mesmo. Só que os americanos eles estão treinando mais. É o que eu vejo assim, eles estão treinando mais e eles têm mais recursos financeiros para suplementação, alimentação, vários professores de alto nível, né? Os melhores professores do Brasil estão lá agora, né? Saíram daqui e estão lá ensinando eles. Então, eu acho que a questão do recurso financeiro que os americanos têm, eles estão começando a passar da gente, né? As pessoas falam, o Brasil vai ficar muitos anos aí na faixa preta ganhando. Eu acredito que não. Sério mesmo. Até no pano, tu acha isso? Eu acredito que sim. É questão de tempo para eles passarem. Eu não gostaria nem de estar falando isso aqui, afirmando isso, mas é o que eu acredito. Pô, eu gostaria muito que fosse sempre os brasileiros, mas é o que eu vejo. Então tu acha que essa combinação dos grandes nomes lá brasileiros dando aula lá, junto com os recursos que ele tem acesso, né? Que a grande maioria dos nossos atletas não tem acesso, né? Exatamente. Uma oportunidade de fazer uma consulta com um nutricionista, tem a cada 3 meses exames, suplementos bons, uma comida boa, poucos têm, pouquíssimo. Os melhores esteroides anabolizantes, tá tudo lá, mano, os caras estão lá. Entendi. Né? E eles têm muitos recursos, né, cara? Eles têm lá, então eu acho que é questão de tempo mesmo, eles vão estar passando aqui da gente. Eu gostaria que não, mas é o que eu penso. Os próximos anos aí vão dizer muita coisa, né? Exatamente. Acredito aí de 2 a 3 anos a gente vamos ter muitas... Assim, eu acredito também que as regras da CBJJ acabaram prejudicando muitos brasileiros, né? Porque as chaves de joelho, americana de pé, leg lock, esse tipo de coisa, só dá marrom e preto. Eu sou de uma geração que valia até na branca. Aí foi retirado isso daí. E aí a gente vai formando os marrons e os pretas, começa a ver esse tipo de chave depois que chegam nessas faixas, nessa graduação. Antes disso não estavam fazendo. E os americanos lá já estavam fazendo chave de perna e tudo quanto é jeito desde menino, porque eles não lutam só
na CBJJ. E tu falou uma coisa que eu lembrei da minha época de rato de tatame. Começou a ficar comum, né, cara? A gente tá treinando e a gente caía numa determinada posição e o cara falou, isso aí não pode. No meio do treino, não, como não pode? Não, isso aí não pode a nossa faixa. Inclusive, não pode. Eu falei, pô, como não? Pô, mas aqui não é campeonato. Aí ficava o golpe aqui, né, encaixado, aí o cara, a gente ficava debatendo. Não, mas... A metodologia agora da minha academia deve ter um mês. Né? Liberei chave de perna para todo mundo. Agora tá todo mundo dando chave de perna da branca ao preto lá. Porque antes era realmente na regra. Não, tu só pode fazer isso quando for marrom, quando for preto. E agora eu liberei. Cara, e aí já vamos puxar esse gancho, né, cara? Que tu falou no assunto da chave de perna, né? Que não sei exatamente como começou, não sei se foi porque a galera da luta livre dava. Mas a verdade é que ela não era bem vista, principalmente quando eu fui treinar no Rio de Janeiro, final dos anos 90, cara, não era legal. Quando você armava pra dar, pô, não pode não, cara. Era um apelão, era um apelão. Pô, tá apelando, pô, Manaus. Pô, fica dando chave de perna, mesmo que eram autorizadas, entendeu? A reta, ficou um preconceito, né, cara? Então ficou um negócio bem... E aí ela foi se perdendo mesmo, né? Quase que você não via mais, raramente você via no campeonato. Exatamente. Né? E aí tu lá na tua academia já liberou geral. Acho que deve ter um mês já que tá assim, da branca a preta. Tá todo mundo lá. E a gente tá estudando muito, cara, chave de perna. É o que todo mundo tá fazendo agora, né, cara? Tá estudando outras artes marciais aí, as variações tem do sambo também, né? Sim. A galera dando, né? Eu lembro também num evento que teve Brasil versus Rússia, não sei se tu vai lembrar que lutou aquele Paulo Castelo Branco, lutou um aluno do Renzo chamado Bita. O Bita, eu sei quem é o Bita. Ele lutou nesse evento, entendeu? E, cara, lá, bicho, pô, quem passou essa fita aqui foi até o Big Bang, passou, do Luiz Armando. Uma quantidade absurda de chave de perna, variações que eu nunca tinha visto na vida, né? Então, assim, tem muito que se estudar ainda, né? Sim, é infinito, o jiu-jitsu é infinito. É infinito, né? Vai estar sempre aparecendo coisa nova aí, é infinito. É o diferencial que eu vejo das outras artes marciais. O que eu vejo assim no jiu-jitsu é infinito, nunca acaba. Legal, Matheus. Você está com alguma competição marcada, algum projeto? Não, agora eu estou me focando mesmo em dar aula, né? E não estou pensando em competir agora não, esses tempos aí. E Matheus, é uma outra coisa, a gente falando bastante do jiu-jitsu, mas o Matheus também é professor de Muay Thai, ele dá aula da academia dele de Muay Thai. Em que momento começou essa transição? Aí, pô, eu quero aprender essa arte marcial também. Cara, tinha uma época que tinha uma equipe lá para lutar Vale Tudo lá na Monteiro. E aí um dos meus professores, eu não sei qual deles dos 4, que chamou um rapaz chamado Sinho para dar umas aulas pra gente lá de Muay Thai, né? Isso faz muito tempo. E aí a gente começou a treinar e tal. Eu achei legal, me interessei assim. Eu era um cara que também treinava capoeira. Né? Então, pô, já treinou algumas... Sim, Kung Fu, capoeira, jiu-jitsu. O jiu-jitsu sempre foi a matriz, assim, eu sempre, mas aí eu treinava um pouquinho de cada, de outras coisas. Treinava o wrestling, treinava a capoeira, né? Então eu tive muita facilidade no Muay Thai, pelo fato de eu já ter a capoeira aqui englobada nas minhas vivências, né? E aí eu me interessei, e aí depois o rapaz parou de dar aula lá e eu não procurei também mais saber de nada, e teve uma época que surgiu uma luta para mim fazer em Los Angeles lá, que era o Getting Down, um evento lá do amigo meu Juliano, e eu falei, cara, eu vou treinar um pouquinho de Muay Thai. E aí eu fui lá para a academia do Nélio, né, do Nelinho. E eu posso dizer assim, grande parte do meu Muay Thai, assim, eu aprendi com ele. Passei um bom tempo lá treinando, treinei com outros professores aqui em Manaus, mas grande parte do meu Muay Thai eu aprendi com ele. Que legal. E aí botou pra frente o plano? Sim, e tô aí até hoje, comecei a dar aula, vi que era um bom business na minha academia, sim. Né, uma outra fonte de renda. E hoje em dia eu estou alinhado aí, inclusive a gente já conversou nos bastidores, sim. Né, com a questão do Arthur Mariano. Da Confederação, né, brasileira. Até eu chegar nesse pensamento aí,
eu não te falei isso, mas eu fiz uma pesquisa, procurei ver assim realmente, vou procurar um lugar que tenha nome, que tenha história no Muay Thai aqui no Brasil. Foi quando eu cheguei nessa situação aí do mestre Arthur Mariano. Cara, a Confederação Brasileira, né, cara, aproveitar aqui a oportunidade, é a entidade, mas como se fosse a CBJJ no jiu-jitsu, entendeu? Então é a confederação de origem. Hoje tem muitas confederações de Muay Thai. Não estou defendendo, não estou dizendo se é melhor ou pior, mas o fato é que ela tem uma tradição, ela tem uma história, Exatamente. né? Então, assim, quem tem a oportunidade de buscar esse caminho, de querer dar aula, a confederação, na minha opinião, ela é uma boa alternativa, né? Até para tu ter uma credibilidade, um know-how, entendeu? Então, eu achei muito legal essa tua iniciativa aí de procurar a confederação, que está aí há quase 40 anos, são mais de 35 anos. E assim, é uma entidade que não tem o que se falar, né? Não tem o que se falar de mal, né? Que de bom é muita coisa aí para se falar. Sim, né? sim. Mas assim, eu fiz uma pesquisa antes, procurei ver e falei, cara... Fantástico mundo da internet, né? O Google hoje é tudo. E eu já te conhecia, né? A gente é irmão de doutrina. Eu falei, rapaz, vou dar um pulo lá com essa veda e vou me informar melhor sobre essa situação. E aí, estamos aí. É isso aí, cara. Tu também tocou num ponto que eu já ia tocar, a gente está bem conectado hoje aqui, né? Existem outros lutadores também que se utilizam da ayahuasca, né? Do Santo Daime. Santo Daime, tem gente que é da União do Vegetal. Né? Então, mas todos são essa bebida maravilhosa, a ayahuasca, né? Cara, e como lutador, como guerreiro marcial, o que tu acha que esses lutadores gostam, né? Tem os que não são, mas quando provam, eles se identificam, né, cara? Não sei se tu percebe isso, né? A marcialidade junto com a ayahuasca ali, ela tem uma conexão, né? O Xande mesmo, quando eu levei o Xande, foi um negócio, ele falou, porra, muito bom, cara. Isso é muito bom. É porque a marcialidade, a arte marcial, ela já te dá a disciplina, a marcialidade. E a ayahuasca também te traz a disciplina, mesmo que o cara não queira. Ou no dor ou no amor, né? Mesmo que ele não queira, disciplina. Pelo menos naquele dia lá que ele tá tomando, ele vai ter disciplina. E ele consegue rever várias situações e pensamentos da vida dele, né? De uma forma que eu posso dizer assim, puxa um pouco a orelha para te melhorar aqui, ó. O ego, né? O ego, ele deixa o teu ego lá embaixo, né? E eu agradeço, cara. Eu tô nessa situação aí há 26 anos da minha vida. Tu que levou o Bibiano também, né? O Bibiano é meu afilhado lá. Eu vi ele todo fardado, tudo. Na verdade, eu levei muitas faixas pretas que tem aqui em Manaus, cara. Luciano Mafra, Almério. Eu levei muita gente, cara. Pro Daime. Muita gente ficou. Eu não sei se tu vai lembrar, na primeira vez que eu fui experimentar, eu passei na tua casa. Tu falou, tu já tomou? Eu falei, não. Ó, respira, viu? Que bom, cara. Que bom. E tu tá aí até hoje. Isso aí. Me faz muito bem, é uma verdadeira terapia, com certeza. Inclusive tá aqui, ó, no braço tatuado, né? Esse é o cipó da ayahuasca. É isso aí. Cara, e Matheus, também uma outra pergunta que eu sempre falo aqui pros lutadores. Tem algum lutador, algum nome, cara, que tu treinou e fala assim, porra, não, esse cara foi o melhor cara que eu treinei, um cara assim que tu possa dizer, até 2 nomes, tipo um cara que treinou, que fez uma diferença no teu jiu-jitsu, chamou tua atenção, um cara que tu admira? Cara, eu vou te dizer que o cara que eu admiro muito são meus mestres. Binho, Iano, Guto e Luciano, principalmente o Binho e assim Na verdade, não principalmente o Binho, porque são os 4 mesmo, cada um tem um nível assim de influência na minha vida, tá entendendo? Por exemplo, eu vejo assim o quanto o meu mestre Guto tá lá até hoje, mano, né? O cara já foi trairado, creontado de tudo quanto é jeito, por muita gente aí, mas o cara tá lá até hoje, ensinando o jiu-jitsu dele. Muita vivência. Muita vivência, cara, e assim, eu aprendo muito com o Guto até hoje na questão de ele não é um cara de estar falando, olha, tu tem que fazer isso, 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 aquilo. Ele demonstra nas atitudes dele, no dia a dia. E aí eu vejo e procuro copiar muita coisa dele para mim. Aí, meu respeito pelos irmãos Monteiro, lealdade é a maior possível, entendeu? Tanto que eu tô 30 anos lá. A sua atitude já fala por si só, né?
Que legal, cara. Pô, a gente tá chegando aqui no final, entendeu? Como eu te disse, passa muito rápido. E queria que tu deixasse aí, cara, uma mensagem pra galera, principalmente pra galera que tá começando no mundo da luta. A gente que tá desde as antigas vê uma outra mentalidade, né, da arte marcial. Acho que em todas, não só no jiu-jitsu, mas no Muay Thai, né? Uma outra forma de pensar da garotada. E a gente está sempre querendo lembrar do passado, né? Exatamente. Como é diferente. Então, deixa uma mensagem para a galera. Fala um pouco também da tua academia. Acho que eu posso dizer assim, ó, se dedique, porque o jiu-jitsu, as artes marciais, elas te preparam para todas as situações da vida. A nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. E na arte marcial é assim, uma hora tu tá pegando uma massa, uma hora tu raspa o adversário e tu tá amassando o adversário. E através disso eu consegui levar muita coisa para minha vida, né? E a minha academia fica localizada ali no Campos Elíseos, ali na Rua Belgrado, número 4, Academia Segadilha. Somos um braço da Associação Monteiro. Que legal, cara. Pô, disse tudo, disse tudo. A vida é isso aí, altos e baixos. Essa é a arte marcial, essa é a vida real. Muito obrigado a todos, obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Pô, foi um grande bate-papo. Valeu. Fica ligado aí nos próximos episódios, Hora da Luta. Vamos nessa. Ouça!